Bom dia, bom dia. Você está no Focando Vidas, que é o Ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Nós somos associados com a WH, que é uma missão inglesa que está em mais de 35 países. Se você tem chamada missionária ou conhece alguém, entre em contato conosco. E essa pessoa será colocada na mão certa que vai entrevistar e ver se realmente tem uma chamada genuína. Se for, será desafiado para fazer, então, o curso de preparação para missões. Terminado isso, será encaminhado por uma base da WH e vai ter uma experiência real, né, no campo, ver de perto o que significa ser missionário. E depois, se continuar a convicção, será enviado para o país que Deus colocou no coração. Fora isso, você, se está chegando agora, primeira vez, toda quarta-feira, toda sexta-feira, nós estamos às 18h30 ao vivo no YouTube. Na quarta estamos trabalhando sempre com um assunto diferente, atualmente é a parte de aconselhamento. E na sexta-feira, também às 18h30, nós estamos estudando um livro, sempre. Termina um, a gente começa outro. Atualmente nós estamos em Lucas. Então você é o nosso convidado, seja bem-vindo. E ah, como não está ao vivo, você vai assistir somente no meu canal e Raul Nogueira canal. Entra lá no YouTube. Tá, mais de 750 mensagens, muitos temas diferentes. E se eventualmente você, seja na live, seja no canal, tiver, tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. 11 999 11 5272. Vou repetir. 11 999 11 5272. E seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, compartilhe, tá bom? Se inscreva em nosso canal e comente, dá o seu joinha, né? E de qualquer forma, nós estamos aí disponíveis para você entrar em contato. Ah, um detalhe: não ligue. Quando você entrar em contato conosco, escreva: ó, sou fulano, estou interessado em missões, ou eu estou em dúvida com essa passagem. E aí nós vamos inscrever você e vamos realmente conversar a respeito, tá bom? Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora. Meu Pai, meu Deus, nós louvamos o teu nome e te exaltamos. Glorificamos o teu nome, Senhor. Agradecemos porque ainda no Brasil temos liberdade para pregar a tua santa palavra. Senhor, ministra em nossos corações hoje e que essa passagem de Romanos 10 seja relevante para nós. Seja com a Graça, com Marcos, com Caio, comigo. E que aquilo que falarmos seja para a tua honra e glória, não aquilo que pensamos, não aquilo que achamos, mas somente aquilo que a tua palavra diz. Em nome do Deus vivo oramos, o Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Bom dia, Marcos. Bom dia. Agora sou eu. Tomou um susto, hein? É, E aí? tudo bom, O que que graças a você me Deus. conta? Uhum. Como é que estão as Tá coisas? tudo bem. A gente tem estudado mais a parte aí de marketing jurídico, né? Sim. E a gente tem notado que o marketing jurídico é mais amplo, né? E Uhum. aí, assim, com a inteligência artificial, muitos escritórios de advocacia têm investido inteligência artificial para melhorar os processos, Uhum. né? Então, por exemplo, fazer uma pequena petição, fazer coisas repetitivas, né? Então, as melhores advocacias estão colocando a inteligência artificial para fazer toda a parte repetitiva, mas eles sempre têm que verificar, né? Porque são coisas sérias, né? Não pode passar nada de errado, para realmente auxiliar, onde eles focam naquilo que realmente é importante, que é um atendimento personalizado, né? E a estratégia para de convencimento na peça processual dele, né? Uhum. Então, o marketing jurídico ele é muito mais amplo do que fazer anúncio, né? Sim. E assim, a gente também continua fazendo anúncio, mas a gente está focando em dar um melhor atendimento aí pro ramo jurídico também. Que bênção. E a parte espiritual, como é que tá indo? Tá bem, assim, eu tô para gravar continuar, né, o João, né, João 20 e
É mais questão mesmo de tempo, né? É. Mas a gente sempre gosta de estudar antes, né? Uhum. E basicamente é isso. Estamos estudando para fazer o próximo vídeo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? É o 11 94723 1984. Muito bom, Tá? muito A bom. gente também ajuda também no perfil do Instagram, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela quer mais leads, quer mais seguidores, a gente faz uma consultoria para melhorar o perfil também dela no Instagram também. Que bom, que bom, muito bom. Bom dia. Ok. Vamos abrir a palavra de Deus, Romanos 10, estamos dando continuidade. Foi muito legal nós termos conversado sobre o capítulo 9, que é um capítulo bem difícil de trabalhar, mas, como eu disse da última vez, nós temos que estudar a Bíblia inteira, seja mais difícil ou não. E hoje nós estamos no capítulo 10, um capítulo muito interessante. E eu acho que nós vamos gostar do que nós vamos encontrar aqui, tá bom? A palavra diz assim: irmãos, a boa vontade. Ah, eu quero antes ler, só para relembrar. Quando nós terminamos o capítulo 9, versículo 29, eu queria só ressaltar dos versículos 30 a 33 de Romanos, tá bom? Só vou dar um repasse. Que diremos, pois, que os gentios, ou seja, os que não são de Israel, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, todavia aqui decorre da fé. Então, ele está dizendo assim: o mundo fora de Israel acabaram realmente conhecendo a Jesus pela fé, e isso é algo que Israel, na sua maioria, ainda não fez, não é? E Israel, que buscava a lei, que não resolve o problema do homem, né? A lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque eles ficam tentando obedecer a lei e eles percebem, deveriam perceber, que ninguém consegue cumprir a lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, ou seja, eles tinham toda a palavra de Deus nas mãos, mas, infelizmente, não exerceram fé para se converterem ao Messias de Israel, que é Jesus. Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim, como que das obras, ou seja, eles tentaram substituir a fé pela prática, os rituais que não resolve o problema do homem, né? E tropeçaram na pedra de tropeço, ou seja, Jesus, que está lá inclusive em Atos 4, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, aquele que nela crê não será confundido. Então, essa término do capítulo 9 bate com uma declaração que Pedro fez lá no capítulo 4, que eu quero só dar uma relembrada, tá? Então, diz lá Atos, capítulo 4, diz assim, quer ver? Atos 4. Então, Atos 4, o nosso irmão Pedro vai estar fazendo uma declaração diante de pessoas que poderiam matar, foram os mesmos que mataram Jesus, e ele fala no versículo 11: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, voltando para Romanos, aqui a gente tem um esclarecimento que ele dá desde de Romanos capítulo 1, 2, 3, que o povo de Israel não vai chegar à presença do Senhor praticando a lei, porque a lei cessou quando o Senhor Jesus cumpriu e rasgou o véu do santuário. Ok? Então, no capítulo 10 diz assim: irmãos,
A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, deles quem? O povo de Israel, é para que sejam salvos. Então, a questão de Paulo é: eu quero que o meu povo, meus compatriotas sejam salvos. Ora, isso significa que inclui aqui decisões, certo? Se eu quisesse que só alguns pudessem ser salvos, eu ia escrever o quê? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dos eleitos, para que eles sejam salvos. Mas ele não fala isso, ele fala o quê? A favor deles. Deles quem? A nação de Israel. Isso significa que pessoas têm que ter livre-arbítrio para atender a essa pregação de Paulo. Mas ele continua: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha, ele está falando da nação, e a nação inteira não seriam eleitos, porque nós sabemos que muitos ali não creem no Senhor e são rebeldes e rejeitam, né? Então significa que ele está falando que a nação tem zelo de Deus, e a gente tem visto agora nessa paz que está sendo colocada recente aí. Eles estão pulando e dançando até agora pelo recebimento de 20 pessoas e mais alguns corpos, né? E isso é algo que mostra que eles têm zelo, eles temem a Deus de verdade. Mas, olha o que ele fala: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. Isso implica em que a pessoa entenda e tome uma decisão com livre-arbítrio. Muito bem. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, a nação de Israel, cada um, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ele está falando do povo em geral, ele não está falando de um grupinho específico dentro de Israel que seriam os eleitos, não é? Muito bem. Por quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Uau! Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Se você quer ser salvo pela lei, você será morto. Porque você não vai, isso já está escrito lá, inclusive em Romanos 3. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, ou seja, não tem quem cumpra a lei. Então ele fala bem claro, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso é o quê? Ele está falando de uma forma geral para a nação. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas Quem é que cumpre a lei? Ninguém. ninguém cumpre, né? Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz, a palavra está perto de tua boca. Agora nós vamos ver uma declaração que deveria ser ouvida pela nação de Israel, e cada um deles, com seu livre-arbítrio, tomou a decisão. Essa é a intenção de Paulo, é isso que ele fala no início já, né? Eu quero que todos sejam salvos. Como todos sejam salvos se só são alguns, né? Bom, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E aí vem o versículo 9, que é um versículo fundamental. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer, você percebe que não é só confessar com a boca. Confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pode ser que você seja salvo. Será? Ah, será salvo. Eu quero que vocês comentem isso tudo que eu falei, do versículo 1 até o 9. O que nós podemos tirar de interessante para nós e para o mundo, incluindo o povo de Israel? É uma coisa que eu estava lendo e estava pensando, né?
quando começou aquela guerra lá do Hamas com Israel, era um sábado. Aí, mas estava havendo uma festa rave lá ali perto da faixa de casa. Muitos morreram. Uhum. Então, eles foram Acho que pegos. foram 1.200. Eles foram pegos de surpresa, né? Porque uns estavam dormindo e os outros estavam na festa rave. Uhum. Sábado. Então, como é difícil para eles. Tem uma passagem que eu li que fala que, aqui nós lemos, acabamos de ler, que Jerusalém será conhecido como Sodoma. Então, assim, eles aceitam qualquer coisa, menos Cristo. Uhum. Então, Muitos são ateus, cabalistas, e tem de tudo, tudo, né? tudo que é místico, a cabala e outras coisas, isso eles aceitam. Mas aquilo que Deus escreveu, e Isaías é o quinto evangelho que a É. gente, né, fala de Cristo, e, no entanto, eles não leem, porque eles não querem saber. Então, eles não querem reconhecer que o homem, ele precisa de Deus, né? Ele precisa do Espírito Santo para poder viver a vida santa, Uhum. pura, né, diante de Deus. É interessante que você percebe por todas as demonstrações, agora recente, que eles estão adorando a Deus, estão buscando a Deus, mas estão buscando, como ele falou, tem zelo de Da- Deus sem Sem entendimento. entendimento. Quer dizer, é uma coisa tão brutal, que nem eu tinha uma discípula lá, ela tava com alguns problemas com a sogra. A sogra era muito má com ela. E ela. Aí veio uma amiga e fez um patuá lá e falou: ó, se você pegar isso aqui, ela nunca mais vai brigar com você. E ela se diz cristã. Quer dizer, Mística. é Deus, Cristo, né? Mais Mais alguma coisa. mais alguma coisa. Né? Então, assim, é muito difícil, porque assim, a pessoa se diz cristã e está fazendo uma coisa que não é de Deus, Uhum. é uma coisa mística. Quer dizer, isso eles aceitam, Sem problema nenhum. eles convivem, né, com esse tipo de coisa, mas Cristo não, porque assim, isso é soberba e vaidade, porque nós podemos cumprir a lei. Quem cumpriu a lei? Ninguém, só Jesus. Cristo. Só Jesus que pôde cumprir a lei para nos declarar justos diante do Pai. Né? Uhum. Então, eles não creem que o Filho não é Deus, eles não creem no Espírito Santo. Eles creem um Deus único, Deus Pai. Né? Então, eles são unitaristas. Então, é um povo de duro serviço, que nem a própria palavra diz. Uhum. Então, porque Deus, eu estava até falando essa semana com a minha discípula, Deus não criou o inferno para o homem, porque Deus fez o homem para ele demonstrar todo o seu amor. Ele fez o céu, a terra, o mar, as estrelas, o sol, tudo. O céu, é lá, o trono onde ele vive, ele criou. Está lá em Colossenses 1,15. Quem quiser ver, está lá. Então, as pessoas, tudo que você pode ver, tudo que seus olhos veem, ele fez para o homem. Ele precisava disso. Ele vivia na eternidade passada, Pai, Filho e E ele Espírito fala Santo. que fez o inferno para quem? Eles eram uma comunidade. Para quem que Deus fez o inferno? Satanás e E seus seus anjos. anjos. Porque eles se rebelaram contra Deus. Ele quis ser igual a Deus, como Adão. Né? Ele queria ser igual a Deus. Ele não queria ser dependente de Deus. Uhum. Porque Deus criou o homem para ter essa comunhão. Ele criou o homem também para que a gente, né, tivesse essa comunhão também. Uhum. Né? Eu com você, você comigo, Marcos, Caio. Ele não criou o homem para viver sozinho. Ele criou o homem para uma comunidade. E você pode ver que as pessoas estão ficando solitárias Uhum. nas suas próprias casas, televisão ligada, vai até 3 horas da manhã, quer dizer, Celular. celular, quer dizer,
tudo para distrair, tentar distrair, mas a pessoa acaba solitária, sozinha, né, no meio de uma multidão, né? Ninguém conversa com ninguém, ninguém que nem você. Eu vou no, a gente vai A andar no, gente vai ver, né? não, a gente vai andar na, lá no Taquaral, você cumprimenta todo mundo. Ai, Raul, você fica cumprimentando todo mundo. Lógico, ninguém cumprimenta mais ninguém. E as pessoas respondem, né? Bom dia, Toma um até susto, né? assusta, né? Toma um susto. Bom dia. Então, assim, as pessoas estão ficando só, né? Então, por isso a depressão, por isso as pessoas não conversam, olha, sobre esse problema. Porque se você conversa com outra pessoa, você pode orar por ela, ó, estou com esse problema, ora por mim. Né? Que nem ontem eu estava com meus discípulos. Vamos orar por quem? Aí fui, ó, essa pessoa, essa. Fui falando, né? Então, assim, a gente deve orar, né? Que nem eu estava falando semana passada. Na nossa igreja, a gente fazia o relógio de oração. Eu tenho sentido falta disso. As pessoas não querem orar mais. Eu me lembro na nossa igreja, porque assim, se você vai buscar bênção, a igreja lota. Mas você não quer buscar o Deus da bênção, que é Deus. É você estar sós com o Senhor, buscando a Deus, lendo a sua palavra. Gente, como eu cresci nessa palavra. Eu tinha medo quando alguém falava para mim na igreja, vamos orar com a graça. Eu tinha vontade de fazer um buraco no chão e enfiar lá E dentro. ontem, no treinamento que nós demos para líderes, você falou quase meia hora. Mas é Deus, porque assim, quando eu tive o entendimento, quando eu comecei a conhecer a palavra e o Deus da palavra, e ter experiência com esse Deus da palavra, ele é vivo, ele existe, ele é real, ele não é uma fantasia, ele é real. Eu tenho vivido isso, eu sou missionária. A gente não tinha nada para fazer um projeto. A gente, a gente orava, que nem eu falo, né? Eu já vi o Mar Vermelho abrir muitas vezes na nossa frente. O que nós temos é Ele que dá, porque Ele é bom. Ele quer ter essa intimidade com você. Ele quer demonstrar o seu amor, porque Ele te criou para ter essa intimidade com você. Porque Ele vivia na eternidade passada, Ele precisava de nós. Ele é Deus, mas Ele criou o homem para ter essa intimidade. Você todo tempo eu estou orando, eu estou fazendo uma coisa, eu estou orando, eu vou dormir, eu acordo à noite, eu oro. Então, assim, é uma maravilha você ter essa intimidade com Deus, com a sua palavra. Isso aqui é um tesouro, né? Assim, é inesgotável. Cada vez que a gente lê a Bíblia, todo ano, de capa a capa, e a gente não sabe nada. Toda vez você está levando susto, meu Deus, olha aqui, olha, Deus revela. Ele se revela através da palavra dele. Lá em Jeremias fala isso. Buscar-me-eis e me achareis. Se me buscar de todo o vosso coração. E ele, olha, gente, o que ele fala. Eu me deixarei achar, diz o Senhor. A gente vê lá em Oséias, Deus chamando o povo, vem para mim, eu te dei de comida, eu te ensinei a andar, eu te ensinei. E vocês vão após outros deuses, os que vocês me deixaram. Venha, volta para mim. Vocês querem ouvir? Eu vou ler para vocês agora. Oséias. É interessante que lá fala que Oséias esse 11. povo realmente tem problemas sérios por falta de conhecimento, né? Falta de O conhecimento. próprio conhecimento de Deus. E eu quero depois que o Marcos comente, porque tudo isso que a Graça está falando, basicamente vai só do 1 até o 8, mas eu quero que o Marcos depois comente o 9, tá? Porque ela está falando mais sobre Israel, sobre o Sim, relacionamento, mas eles estão longe. eu quero me deter o versículo 9 e você fala depois, tá bom? Sim, olha o que ele Fala, fala Graça. aqui. Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificava Baalins, queimava o incenso, as imagens de esculturas. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram
que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sob as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhe de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, olha só, porque recusam converter-se. Olha só, a espada cairá sobre suas cidades e consumirá os seus ferrolhos Uhum. e a devorará por causa dos seus caprichos, né? Então, eu me lembro que nós estávamos até no sul, a primeira vez que nós fizemos uma viagem, assim, de férias. Eu ainda trabalhava secularmente. Nós encontramos um judeu e Raul começou a falar de Jesus para ele. Ali na piscina. Aí ele pegou e falou assim: não, nós vamos nos amar até os dentes. Ninguém vai nos deter. Nós vamos ser fortes, mas não em Deus. Aí nas armas, eles foram fortes. Pode ver que na guerra Mas quem estava por trás? Deus, porque ele é o povo de Deus. Até eu, mas a minha filha falava que quando vinha um míssil, vinha um anjo e tirava, jogava no mar. Não Soprava. está em Israel. Se morreu 10 pessoas, morreram muito. Entendeu? Então, assim, Deus cuidando, porque é o povo de Deus. Amém. Bom, Desculpa, eu então, falei demais, mas não tem problema. A Graça só falou do versículo de 1 até 8, né? Até 7. Então, Marcos 8 e 9, o que você podia comentar? Mas o que ele diz, a palavra está próxima de você. Está na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que proclamamos. Se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uhum. Bom, o que eu quero comentar, assim, para a pessoa chegar nessa situação, ela precisa conhecer a verdade, né? E Jesus é a verdade. Por que as pessoas muitas vezes não chegam nessa conclusão de que Jesus é a verdade? Porque houve uma narrativa de Satanás da mentira dele, né? Que os homens hoje, eles estão nessas narrativas que ao longo da história Satanás foi colocando. Eu queria ler um negócio que eu mandei aqui até para os meus filhos, falando dessa questão da mentira. Porque se Jesus é verdade, Satanás Ele é o pai da colocou, mentira. Ele é o pai da mentira, ele colocou narrativas, né? Para você chegar à conclusão de que Jesus é a verdade, você precisa entender qual que é a estratégia de Satanás para a mentira. Então eu queria ler rapidinho aqui. Então assim, então a mentira é a raiz de todo o engano, né? Uhum. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus não sabe, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a primeira mentira. Você pode ser como Deus, sem depender dele, né? Essa é a grande mentira, né? A independência de Deus, né? sim, Essa é a mentira mãe, ou seja, todas as outras mentiras partem dessa, sim. né? De onde todas as outras nascem, Satanás sugere que Deus não é totalmente bom, né? Então ele gerou desconfiança. O homem pode decidir o que é certo e errado por si mesmo, autonomia, Sim. né? A obediência a Deus tira a liberdade, quando na verdade liberdade real só existe na verdade, que a verdade é Jesus, né? É Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim. A mentira ao longo de toda a história. Época. A mentira dominante base bíblica, tá assim, né? No Éden, pode desobedecer e não morrerá. Gênesis 3. Antes do dilúvio, pode viver como quiser, Deus não julga. Gênesis 6. Em Babel, podemos subir até o céu sem Deus. Gênesis 11. Nos tempos de Israel, Deus é só mais um entre os deuses.
Jeremias 12. Tanto é que eles eram idólatras. Isso estou falando do povo de Israel. Não tô... Eles abraçavam, casavam com mulheres pagãs e abraçavam seus deuses. E queriam misturar, muitas vezes, cultos ao Deus de Israel e também cultos pagãos. Uhum. No tempo de Jesus, né? A lei basta, não precisamos do Messias. João 8. Hoje, a verdade é relativa, cada um tem a sua. 2 Timóteo 4, de 2 a 4. Uhum. A estrutura da mentira. Então, segundo João 8:44, Jesus diz: o diabo é mentiroso e pai da mentira. A mentira tem três pilares: a autossuficiência, eu posso sem Deus. Então, isso é muito propagado hoje, né? Que a gente viu aí, você, a magia, né? Você tem a magia, etc. Você é Então, Deus. você é o próprio Você é Deus, Deus. né? Relativismo, cada um tem a sua verdade, né? Tudo é Então, relativo. E aí você acabou de tornar absoluto. É. inversão moral. O mal pode ser bom e o pecado não é tão grave, né? Então, esses três pontos desligam o homem de Deus e o fazem viver no centro de si mesmo, o oposto da piedade. Então, a verdade que derrota a mentira. Então, mentira, verdade que liberta. Então, você não precisa de Deus? Sem mim, nada podeis fazer. Deus quer te limitar. A verdade vos libertará. Uhum. Não há consequência para o pecado. O salário do pecado é a morte. Você é dono da sua verdade. A tua palavra é a verdade. Tudo é relativo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, resumo. A mentira. O homem pode viver sem Deus, decidir sua própria verdade e escapar das consequências. A verdade. Deus é a fonte da vida e da verdade, e só em Cristo o homem encontra liberdade e sentido. Aí eu escrevi alguma coisa aqui. Muito legal. Muito É, Parabéns. tenha parabéns. entendimento de Muito Deus, bom. que você falou, né? Da verdade, que na verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Crendo Uhum. nele, ele vai o quê? Te entregar o Espírito Santo para cumprir sua missão Uhum. em Deus, para Uhum. fazer o bem e servir a Ele e depender dele. Amém. Amém. Muito bom. Então, isso tudo que Fantástico. você falou é quebrado com esse versículo 9, que é uma condição. 10:9. Se a pessoa entende que tudo isso que você falou é mentira, então ele tem que buscar essa verdade. Sim, Se tua com boca. tua boca confessares a Jesus como Senhor, ou seja, aquele que quer realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, tem que aceitar que ele agora pertence a Deus. Ele é servo e Jesus é Senhor. Então, ele fala: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres. Não adianta você verbalizar: eu sou crente, eu creio em Jesus. Não. Nasce aqui e sai daqui. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, você vai falar de Deus. E aí ele fala: se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele está dizendo: pode ser que seja salvo. Não, Será? É uma será salvo. afirmação. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, você crê no Senhor Jesus e confessa Ele como seu Senhor e Salvador. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, não há dúvidas. Se você entendeu a verdade que o Marcos acabou de explicar, muito claro, se você entendeu a mentira, que ele também explicou, que está muito claro, e você optou pela verdade, então essa transformação ocorre no momento em que você diz: eu sou um pecador miserável, podre, não sou autônomo, coisa nenhuma, não sustento nem minha própria vida,
Qualquer coisinha que ocorre, eu posso ficar doente e morrer. Os meus bens não vão me sustentar. Minha posição não vai me sustentar. Nem meu orgulho, nem minha vaidade, nada. Tudo isso é arrancado fora. Não fica nada. Ok? Não fica nada. Então, ele fala, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, ou seja, o Senhor, ele não só criou todos os seres vivos, incluindo o homem, mas ele sustenta. E ele é Senhor da terra, ele diz, a terra é minha. E ele fala que não há distinção entre judeu e grego, ou seja, judeu e os outros de outras nações, o grego aqui representa todas as nações, Sim. uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aí vem, por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, e essa palavra invocar, imagina você morrendo afogado. Você lembra do Titanic? A moça ali com um apito e de repente ela está quase para morrer e ela vê um barco. E ela começa tentando de todo jeito chamar a atenção. Então ela começa a invocar a pessoa que está morrendo afogada, ela precisa de socorro. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é poderá ser salvo. Agora, você entende o que está escrito aqui? Não está dizendo que somente os salvos, os escolhidos, ele está dizendo todo é todo. Todo aquele que invoca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sem exceção. Como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, querido, se você é salvo no Senhor, você tem a responsabilidade de levar essa palavra para aquelas pessoas, pregando com autoridade, movido pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa passagem que está lá em Isaías 52, que é uma passagem fantástica, porque no versículo 10, Isaías 52, 10, diz que esse Deus nosso, que é invisível, ele desnudou o seu braço Seu santo braço. à vista, o seu santo braço à vista de todas as nações, e todas as nações verão o Yeshua, verão a salvação, o Jesus do Senhor. Como que um Deus que é invisível pode desnudar o seu braço? Ou seja, de repente ele faz isso aqui, ó. Ele está desnudando o braço, significa tornando o braço visível. Uai, como que um Deus invisível torna o seu braço visível? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Veio para o que era seu, ele que criou, mas os seus não receberam. Mas, é a condição, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, o seu nome é Yeshua, é a salvação. Yahová salva, né? Essa palavra Yahová está errada. Yahvé, Jeová, é impronunciável, mas para vocês entenderem, né? Então,
Ele diz bem claro, mas é a condição a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, que é Cristo, que é o braço desnudo do Deus o Pai, se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Então, ele está deixando bem claro isso. Ele deixa muito claro. E assim, mas nem todos obedeceram. Olha só. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ué, por que nem todos? Isso não deveria ser espanto para Paulo. Se não existe alguém, vamos dizer, se as pessoas não têm livre-arbítrio, ele não pode se espantar com isso, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ué, se ele soubesse que é só os salvos, é óbvio que ele teria que colocar alguma coisa diferente, mas nem todos obedeceram. Isso significa, implica indecisão, Sim. livre-arbítrio. Nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Uma vez, uma menina me liga, chinesa, pastor, agora a minha fé vai aumentar. Por quê? Porque agora estou numa igreja e aqui tem profecia, tem cura, pessoas, né? Aqui é a manifestação, então a minha fé vai aumentar. Eu falei, não vai não. Como, pastor? Não vai? Não, 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 a fé não aumenta assim não. Isso, as coisas que você está vendo, sobrenaturais, que pode ou não ser de Deus, não vai sustentar a tua fé. Então, como é que a fé aumenta? Aí eu li esse texto para ela. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. É a palavra que realmente é fecundada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. E essa pessoa, então, ela nasce de novo. E o Espírito começa a habitar nela, então ela começa a aplicar e a fé começa a aumentar. E entenda, eu tenho 46 anos. Já passei por muitas coisas. Já vi muita manifestação de Deus. Mas nenhuma delas me sustenta. Porque elas só ficaram para trás. O que me sustenta é eu comer dessa palavra todos os dias e aplicá-la na minha vida. Então, eu queria que Graça comentasse, e o Marcos também, antes de eu continuar o versículo 18. Sobre a fé, sobre tudo isso que nós falamos, né? Marcos? Assim, tudo que você falou, eu concordo. Eu vejo que eu antes de me converter, eu achava que eu precisava de certas coisas. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu falava, eu acho que eu preciso, sei lá, eu preciso jogar bem bola. No trabalho, eu preciso manter o meu trabalho, né? Quando a gente cresceu mais, eu preciso de dinheiro para sustentar a minha família. Não que você não precise, né? Mas como um objetivo final, né? E hoje eu vejo que, segundo tudo que a gente viu hoje, o que o homem precisa mesmo é de Deus. Porque você estando debaixo da vontade de Deus, assim como ele fala, servindo ao reino dele, ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Amém. Mas você tem que servir o reino dele, né? Você tem que precisar de Deus. Você tem que realmente colocar na mão dele a sua vida e ser guiado por ele, né? E só entende quem fez isso, quem realmente já se converteu, né? E realmente entende que Deus fala conosco através da palavra dele,
através de pessoas, através de sonhos, através de várias formas para cumprir a missão dele, né? Essa é a É, fé, vem pelo ouvir pela palavra. eles estão tá fazendo uma pergunta aqui, né? Mas pergunto, porventura não ouviram? Por certo, ouviram. Então, estava conversando com uma moça, ela falou, ah, que legal que você é cristã. Você vai falar de Jesus para ela? Ela falou, ah, não, eu pertenço, eu sou cristã. Aí eu cheguei, você me apresentou ela. Ah, você é cristã? Que igreja? Você, ah, não, eu fui de uma igreja, depois fui para outra e agora não estou frequentando. Eu falei, ah, você só come quando? Você come uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano? Filha, se você não comer, você vai morrer. Assim espiritualmente, porque o homem ele acha que alimentando o corpo dele vai viver. Mas se ele não come a palavra de Deus, espiritualmente falando, ele vai morrendo. Vem o inimigo, vai começar, quer dizer, já começou não indo mais na igreja. Ah, não é bem assim, eu posso fazer tal coisa. Quer dizer, você vai sendo enrolada, né? Como se fosse um tsunami, né? Ou uma onda calma, de repente, né? Bom, Falei, filha, você precisa se alimentar espiritualmente. Porque se você não se alimenta, o inimigo vem e coloca dúvida. Ah, será que você crê? Ah, você fez aqui? Ah, será? Então você tem que estar bem fortalecida. A Bíblia fala, não deixais como alguns, né? De frequentar. congregai-vos, não Congregai-vos. façais como alguns, porque lá você vai ser alimentado, você vai Exatamente. trocar experiência, Sim, você vai interceder, você vai orar, você... sim. Pessoas Enfim, vão orar por é o você. corpo É o vivo corpo. dentro de Você um não vê uma hospital, né? perna, a não Dentro... ser no Japão. Lá diz que as pernas andam assim na rua, porque Bom, lá o isso espiritismo eu é nunca vi, mas solto. tudo Não, bem. me contaram. Sei. Eu também não vi. Então, você não vê uma perna solta andando, você não vê um braço aqui fazendo as coisas sozinho. Quer dizer, a Maria não estava aqui, outra pessoa teve que trazer água para nós, Uhum. porque ela, né? Então, o Caio também teve que vir fazer, porque ou colocaria outro, né? Então, assim, eu falei, você come só os domingos? Você come? Não. Então, a pessoa alimenta o seu corpo. Por quê? A pessoa tem que se alimentar individualmente, sozinho, e também É, indo para que porque você, eu falei para Deus ela, possa você é espiritual. usar pastores, líderes, para ministrar na tua vida. E quantas pessoas que eu já ouvi, essa palavra falou direto. Aliás, a última quinta-feira alguém falou para mim, essa palavra tua foi para mim. Alguém falou isso. É. Então, eu falei para ela, você é espiritual, você tem uma alma e você tem um espírito. A alma é o centro das emoções, do intelecto e da vontade. O espírito É é a canal com ligação Deus, né? que você tem com Deus. Se você não estiver alimentando isso, né, Uhum. você está morrendo, né, espiritualmente. Bom, Então, não sei como é que ela ficou, não a vi mais, mas sim gostaria de revê-la para ver se ela então, voltou e à aqui, comunhão. e aqui vem a colocação, né? Ah, versículo 18, mas pergunta, Sim, por porventura não certo. ouviram? Sim, Sim, claro que ouviram, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a da sua sua voz voz. e a sua palavra até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Israel. Claro que chegou, até hoje, não é? Ele estava lá em pessoa, né? Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, que somos nós. Os gentios. Com gente insensata, que somos nós, antes de se converter, né? E eu vos provocarei a ira. Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, porque a própria palavra fala que ninguém busca a Deus. Quando Uhum. alguém começa a buscar a Deus, é porque Deus está chamando, está atraindo, né? É. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. O povo das outras nações nem sabiam desse Deus, né? Precisou haver pregadores no mundo para isso, entre eles Paulo, né? Quanto a Israel, porém, diz: Todo todo dia dia estendi as minhas mãos a um um povo povo rebelde rebelde e e contradizente. contradizente.
Queridos, estendi a minha mão a um povo rebelde. Paulo não diz, olha, eu estendi a minha mão para parte do povo, porque outra parte é escolhida, né? Não, a nação. A nação ouviu e não obedeceram. Hoje, alguns têm se convertido, mas a maioria continua tentando ser salvo através da lei. Dali. Assim terminamos o capítulo 10, um capítulo fantástico que eu uso muito para alcançar pessoas. Palavras finais. Bom, eu cresci muito nesse negócio quando eu fiz para os meus filhos, né? Uhum. Muito bom. Porque eu acho que você saber as mentiras, isso te dá o norte da verdade, né? Então, sabendo que Jesus é a verdade, eles podem escolher se eles querem ficar na mentira ou eles querem ficar na verdade. Meu papel como pai, Sim, eu tô fazendo, né? Meu papel como exatamente. pai é mostrar o caminho. Agora Exatamente. quem vai decidir é Quem eles. vai percorrer são eles. Final, Marco, graça. Assim, eu vibro, né, com a palavra de Deus, porque assim, ela esclarece, ela nos relembra versículos, né? Esse Romanos 9, 10 e também o capítulo 10 também. Não, 10, 9. Então, assim, é um bálsamo, né? Então, a palavra está perto de ti. Agora, se a palavra está fechada, a boca de Deus está fechada, como é que você vai relembrar? Porque a palavra de Deus, eu sempre falo para os meus discípulos, quando eu faço aconselhamento. A palavra de Deus é um espelho. Você deixa ela lá, você acaba esquecendo, porque o dia a dia são coisas diferentes daquilo, Espelho da sua alma. entendeu? A palavra de Deus é o espelho da nossa alma. Agora, é que nem você não sabe quem você é, às vezes. Todo dia você tem que olhar no espelho. Das outras pessoas você lembra, mas do seu rosto você não lembra. Então você tem que olhar todos os dias. Hoje eu estou bem. Hoje eu não estou bem. Hoje. A palavra de Deus é assim, é a mesma coisa. É o espelho da nossa. Amém. Queridos, nós encerramos e se você gostou do conteúdo, compartilhe, toque o sininho, né? Se inscreva lá no nosso canal e faça isso. Você tem tanta gente que você conhece, né? E que precisam ouvir essa verdade. Eu gostaria de pedir que o Marcos orasse encerrando, Marcos. Uhum. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela sua verdade, Senhor, que transforma nossas vidas e nos liberta, Senhor, da mentira que causa grande dor, Senhor, na alma. E que muitas pessoas que estiverem ouvindo essa palavra, Senhor, possam se livrar dessa dor, Hum. dessas frustrações, dos medos e de tudo, Senhor, gerado pela mentira de Satanás. Te pedimos, Pai, que o Senhor liberte a mente, o coração e a alma das pessoas que estiverem ouvindo esse podcast. E que possamos, Senhor, cada vez mais buscar o Teu reino e buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós encerramos e voltaremos, né, a gravar na quarta-feira que vem, mas você, por enquanto ainda não podemos estar ao vivo, mas você poderá entrar lá no Raul Nogueira Canal e você vai ser beneficiado. Também é só ver lá, playlist, podcast, e você vai estar vendo, tem tudo ali, desde Romanos 1 até o último que nós falamos, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor. Amém.